Bom dia, meus amados. Aqui estamos no mais um dia de leitura do livro de Deuteronômio. Hoje os capítulos que nós vamos comentar é o 13, o 14 e o 15. Espero que você tenha feito uma boa leitura. Se ainda não fez, te encorajo a fazer. Tenho certeza que você irá amar o que Deus está nos entregando através dessa porção. Queridos, o capítulo 13 ele começa falando sobre profetas que têm visão correta, que têm boa visão, mas que instruem os homens ao mal. Olha o que ele diz. Se um profeta ou um visionário se levantar na sua comunidade e anunciar um milagre, um sinal, uma maravilha, e o que ele anunciou acontecer, e por conta disso ele disser, vamos adorar outros deuses, deuses sobre os quais vocês não sabem nada, não dê atenção a ele. O eterno seu Deus está testando vocês para saber se realmente o amam de todo o coração. Vocês devem seguir apenas o Eterno. Apeguem-se a Ele com profunda reverência. Obedecer aos seus mandamentos, ouvir atentamente ao que Ele diz e lhe servir. Devem apegar-se a Ele por amor à vida. E o profeta ou o visionário que fez um convite deve ser morto, porque incentivou a revolta contra o Eterno, o seu Deus, que os resgatou do Egito, livrou-os da escravidão e preparou um caminho santo para vocês, ordenando que andassem por ele. Elimine o mal da comunidade. Queridos, é muito importante nós notarmos que ele está falando de um profeta que operou milagre, que operou maravilha, que anunciou algo e aquilo que ele anunciou aconteceu. E por conta de ter conquistado essa confiança, essa credibilidade por aparentemente ser um profeta de Deus porque operou coisas boas e certas, mas se no meio das informações que ele passar, essas informações levassem o povo a adorar outros deuses, esse profeta, mesmo tendo profetizado coisas corretas, mesmo tendo operado milagres e maravilhas, ele deveria ser morto porque ele instigou o povo a se afastar de Deus. Nós já começamos aqui com algo muito interessante para pensar nos nossos dias, né? Pessoas que estão por aí tentando ensinar, tentando levar muitas pessoas a viver um estilo de vida, porque a vida deles apresenta um resultado. E você olha para o resultado da vida dessa pessoa e o resultado dá a ela credibilidade para falar. Mas se as palavras dela forem contra as palavras do Senhor, esse tal não deve ser ouvido. No caso aqui era pior, porque além de não ser ouvido, ele deveria ser morto. A partir do verso 6, ele começa a trazer para perto. Ele diz, e quando o seu irmão, seu filho, filha ou mesmo sua esposa amada, ou um velho amigo vier a você em segredo e cochichar, vamos adorar outros deuses, deuses sobre os quais você não sabe nada, nem seus antepassados conheceram, deuses dos povos que vivem ao seu redor, de perto, de longe, de um canto da terra e de outro, não vá com ele. Tape os ouvidos e não tenha pena dele, nem o proteja. Ele deve ser morto. Isso mesmo, e você jogará a primeira pedra. Tome uma atitude imediata contra qualquer pessoa da comunidade que se envolver com algo semelhante. Ela deve ser apedrejada até a morte porque tentou seduzir você para atrair o Eterno, seu Deus, aquele que tirou você do Egito e do mundo da escravidão. Queridos, quando a gente lê esse texto, parece que Deus estava sendo tão radical, né? Se seu filho, sua filha, sua mulher, seu amigo tentar te afastar de Deus, o mate. Mas preste atenção, lembre das palavras de Jesus dizendo que se os seus olhos te fizerem pecar, é melhor você tirar seus olhos e entrar né, no reino de Deus cego do que ir para o inferno com os dois olhos. E suas mãos te fazem pecar, você remove suas mãos, entra sem elas no reino, mas isso é melhor do que ir para o inferno com as duas mãos. Não parece radical? Aqui as ordens de Deus é sobre o outro, mas as ordens de Jesus é sobre nós mesmos, sobre eliminar. Ambas falam sobre a mesma coisa, eliminar da nossa vida tudo aquilo que nos afasta de Deus. Lá no finalzinho do 13, ele diz assim, não se contaminem com nada para que o Eterno esqueça a ira e volte para a compaixão, permitindo que vocês prosperem como prometeu aos seus antepassados. Sim, ouçam e obedeçam ao Eterno seu Deus. Sigam todos os mandamentos que hoje estou promulgando. Façam a coisa certa aos olhos do Eterno. Nesse intervalo aqui, entre o 11 e o 17 que eu não li, ele vai falar sobre cidades. Se você chegar numa cidade, ali tinha lugar de adoração, e aquela cidade deve ser demarcada para destruição e não poderá ser construído nada em cima daquilo ali também. Vamos partir para o 14, porque o 14 ele muda um pouco de assunto, ele vai falar sobre os animais.
né? Ele vai dizer sobre os costumes, ele vai dizer que eles não deveriam seguir os rituais, né? Ele vai dizer assim, ó, vocês são filhos do Eterno, seu Deus, portanto não mutilem o corpo, nem rapem a cabeça em algum ritual pelos mortos. Vocês são um povo exclusivo do Eterno, ele escolheu a vocês entre todos os povos da terra como teu tesouro precioso e pessoal. E aí ele vai começar a falar aqui as regras para o povo hebreu. Vai dizer assim, olha, a partir do verso 3. Não comam nada abominável. Estes são os animais que vocês poderão comer. Ele vai dar uma lista, né? Boi, ovelha, bode, veado, gazela, a corça, o bode montês, o antílope, o bode selvagem, a ovelha montês. E aí, para que não ficasse uma lista muito extensa, ele dá o requisito. Tem que ter casco fendido e tem que ruminar. Aí ele começa a mostrar, por exemplo, animais que tem, por exemplo, o camelo e o coelho e o rato silvestre, eles ruminam, mas não tem casco fendido. Isso os torna ritualmente impuro. Aí ele vai dizer o porco, né, que tem o casco fendido, ou seja, mas não rumina, o que torna ele impuro, nem mesmo toque no cadáver de um porco. E aí ele estabelece então a regra para um animal poder ser comido, tinha que ter o casco fendido, tinha que ruminar. Quando ele vai para os peixes, a regra já muda. Tem que ter barbatanas e escama. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de um cação, né? Que é da linhagem ali do tubarão. Tem barbatanas, mas não tem escamas, né? Então, era importante para eles terem esse pré-requisito, para que eles soubessem que tipo de peixe eles podiam comer. Depois vem falar sobre as aves, né? Aí vai falar sobre as aves que eles não deveriam comer. Era a águia, o urubu, a águia marinha, o milafre, qualquer espécie de falcão, qualquer espécie de corvo, a coruja de chifre, a coruja de orelha pequena, a coruja orelhuda, qualquer espécie de gavião, o macho, o corujão, o mocho, né, o corujão, a coruja branca, a coruja do deserto, a abutre, a coruja pescadora, a cegonha, qualquer tipo de garça, a polpa e o morcego. Então esses aí não podiam comer. Aí ele fala dos insetos, né? Uma boa notícia para você que tem nojo de barata. Ele dizia que os insetos com asas são ritualmente impuros, não come. Então, meu irmão, não come barata não, tá? Porque ela voa. Mas se encontrar um aí que não voa, de repente, né? E ele vai dizer assim, mas as criaturas com asas ritualmente puras poderão ser comidas. Depois ele vai dizer que não era para comer o animal morto, né? Que eles encontrassem morto, não animal morto, né? Todo animal para comer tem que ser morto. Mas se ele encontrasse um animal morto na rua, no caminho, esse animal não era para ser comido por eles. Eles podiam até vender, né? Para um estrangeiro e tal, mas eles mesmos não podiam comer. Aí eles diziam também, também está escrito aqui que não pode comer o cabrito cozido no leite da própria mão. E aí ele vai falar sobre comer, ele vai dizer assim, ó, sobre a oferta relacionada à alimentação. Ele vai dizer assim, ó, faça uma oferta de 10%, que é o dízimo, de todas as colheitas dos seus campos, ano após ano. Ele deve ser levado à presença do Eterno, seu Deus, ao lugar onde ele determina para adoração. Ali vocês comerão dízimo do seu cereal, do vinho, do azeite e a primeira cria dos seus rebanhos. Dessa forma aprenderão a viver em profunda reverência diante do Eterno por toda a vida. Aí ele vai dizer o seguinte, que se o lugar for muito longe e não dê para levar todo esse dízimo por todo o caminho, eles poderiam vender, né, esses animais, ou o trigo, o vinho, e levar em dinheiro quando chegassem a um lugar onde Deus escolheu. Aí eles poderiam comprar novamente com isso e aí então cumprirem o ritual de se alimentarem diante do Eterno. Aí no verso 27 ele vai dizer, entretanto, não se esqueçam de cuidar bem dos levitas que vivem nas suas cidades. Eles não receberão nenhuma propriedade como vocês irão receber. Ao final de cada terceiro ano, juntem o resultado de todas as colheitas daquele ano e armazenem tudo nas suas cidades. Guardem como reserva para os levitas, que não receberam a propriedade nem herança, e para os estrangeiros, órfãos e viúvas que vivem em sua região. Dessa forma, eles terão comida suficiente e o Eterno, seu Deus, abençoará o trabalho de vocês. Já no capítulo 15, ele vai começar a falar sobre a dívida, né? Eu acho muito interessante essa porção. Ele vai falar o seguinte, afinal de cada 7 anos, cancelem todas as dívidas. O procedimento será este, quem emprestou o dinheiro ao próximo, cancelará o empréstimo. Ninguém deve forçar o próximo ou o irmão a pagar uma dívida, todas elas serão canceladas. O Eterno é o que está dizendo, vocês poderão cobrar as dívidas dos estrangeiros, ou seja, um estrangeiro que está lá, fez uma dívida, vai ter que pagar. Mas para o hebreu, se tiver no 7º ano, tem que pagar. Ele tem que pagar. E a cada 7 anos, né? Olha que interessante isso aqui, nós vamos ver isso aqui um pouco sobre os cálculos, né? Porque ele vai falar o seguinte, que
Se uma pessoa estiver precisando, vamos ler aqui o verso 7 ao 9. Quando algum israelita estiverem em dificuldade ou precisar de ajuda na terra que o Eterno, seu Deus, está dando a vocês, não façam de conta que não estão vendo, não fechem a bolsa, mas tenham compaixão do necessitado e emprestem o que ele estiver precisando. Aqui ele está falando de necessidade, e lógico que nós sabemos que uma pessoa que está com necessidade, está passando por dificuldade, a quantidade de dinheiro que ela ia pedir emprestado era justamente para aquilo, para matar a fome dela, para que ela não morresse de fome, e o Senhor disse que não era para negar, era para emprestar. Engraçado, né? Aqui não está nem falando de doação, não está nem dizendo de esmola, está dizendo, empresta o dinheiro para ele que está precisando para comer. Mas ele faz um alerta, ele vai dizer assim, ó, não comecem a fazer cálculos, não deem ouvidos àquela voz egoísta que diz, já é quase o 7º ano. Então isso mostra que não era 7 anos individuais, era a cada 7 anos, ou seja, isso era uma contagem nacional. Não era assim, hoje eu emprestei, se ele não me pagar em 7 anos eu tenho que perdoar. Não, se agora está faltando 2 anos para o 7º ano, então eu tenho uma dívida que em 2 anos eu não poderei cobrar mais, né? E ele está dizendo, se for o caso do necessitado, não é para fazer esse tipo de conta, é para você emprestar, mesmo sabendo que você tem a possibilidade de não receber, né? Aí ele vai dizer no verso 10, sejam generosos, espontâneos, não deixem o coração se tornar mesquinho. Se lidarem de maneira certa com a situação, o Eterno, seu Deus, irá abençoar vocês em tudo que fizerem, em todo o seu trabalho, em todos os seus empreendimentos. Sempre haverá pobres e necessitados entre vocês. Jesus também disse que os pobres sempre estarão entre vós. Portanto, a ordem é esta, sigam sempre generosos. Abram a bolsa e a mão, ajudem as pessoas em dificuldade, socorram os pobres e os que estão sofrendo. Isso é uma responsabilidade que eles tinham, essa responsabilidade social que agrada a Deus, e isso parece ter passado claramente para a nova aliança. Nós devemos seguir essa orientação de termos o coração aberto para abençoar o necessitado. A partir do verso 12 ele vai dizer, se um hebreu ou homem ou mulher se vendeu a você, aqui está dizendo o seguinte, o cara não tinha nem dinheiro para pagar, precisava de um recurso ou por algum motivo a dívida era tão alta que ele precisou vender-se a si mesmo como escravo. Durante 6 anos ele pode servir você para pagar a dívida como sendo seu escravo, mas no 7º ano você vai ter que libertar ele. E quando o libertar, não mande embora de mão abanando. Olha que interessante, é seu escravo, se vendeu para você, provavelmente porque te devia, mas não é para, no 6º ano, só vai trabalhar 6 anos, no 7º é para liberar. E ainda não é para deixar de mão vazia. Tem que dar provisão de animais, suficiência de pão e vinho e azeite. Reparta com ele as bênçãos com que o Eterno, seu Deus, abençoou você. Não se esqueça nem mesmo por um minuto de que você foi escravo no Egito e que o Eterno libertou você daquele mundo de escravidão. Aí ele continua dando essas mesmas instruções. Verso 16 ele vai dizer, mas se seu escravo amar você e sua família, e tiver uma vida agradável na sua casa e disser, não quero deixar você, pegue um furador e fure a orelha dele contra a porta, que era como um brinco, marcando-o como seu escravo para sempre. Faça a mesma coisa com as mulheres que quiserem continuar a servir a você como escravas. Não considere o fato de libertar seu escravo em prejuízo, afinal ele trabalhou 6 anos para você pela metade do valor de um trabalhador contratado. O finalzinho aqui do verso 15, que também é o finalzinho da nossa leitura hoje, ele vai falar sobre oferecer ao Eterno o primeiro macho de todos os rebanhos. Ele vai falar para oferecer o primeiro animal do boi, da ovelha. Mas ele está dizendo o seguinte, que esses animais que são oferecidos só poderiam ser comidos na presença do Senhor no lugar onde Deus escolheu, onde ele escolheu. Mas se essa primeira cria tivesse defeito, ela podia ser comida, mas não seria comida lá no ritual de oferta, lá no lugar onde Deus escolheu para ser adorado. É como nós terminamos a leitura, eu sempre gosto de fazer uma reflexão sobre aquilo que nós lemos. A reflexão fica entre o verso 16 e o 18, aqui do capítulo 15, que fala daquele escravo que foi livre, foi liberto e disse assim, pode ir embora. E ele falou, não vou embora não, aqui é muito bom para mim, pode furar minha orelha e me marque como escravo por amor. Todo mundo que olhasse esse escravo com a orelha furada, saberia que esse escravo, ele decidiu ficar ali servindo para sempre aquela família. Que espiritualmente, lógico que isso é uma metáfora, né? Diante de Deus seja encontrada aí uma marca em você, para que todos saibam que você é um escravo por amor. Como assim escravo por amor? A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus.
Quando Deus nos comprou para si, Ele nos libertou do império das trevas, mas nos transportou para o reino do seu Filho amado. Hoje nós não somos mais escravos do pecado, não somos mais escravos de Satanás. Hoje nós nos tornamos propriedade exclusiva de Deus. Ele pode até dizer para mim assim, como ele disse para os discípulos ali quando ele pregava aquele sermão difícil. Todos estão indo embora. Se vocês quiserem ir embora também, podem ir. Pedro disse: Senhor, para onde iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Que você tenha uma atitude, não uma atitude de alguém que está com o Senhor por conveniência. Que você tenha uma atitude como esse escravo, que amava tanto a casa do seu Senhor, que diz: faça uma marca em mim, serei seu escravo eternamente, mesmo sabendo que o Senhor me liberou para ir embora. Hoje Jesus diz: se quiser ir embora, pode ir. Mas que você, como Pedro, responda: para onde irei? Se aqui eu tenho palavra de vida eterna. Que você possa viver uma vida servindo ao Senhor, não com o coração dizendo: eu estou aqui, vamos ver o que vai acontecer, estou servindo ao Senhor, mas amanhã eu posso estar em outro lugar. Eu estou na igreja, mas não sei se vou continuar. Que todas essas palavras acabem do seu vocabulário e que você diga: eu não tenho opção, eu sou escravo por amor. O Senhor me libertou e me trouxe para a propriedade dele, e como livre me disse: se quiser ir, pode ir. Mas eu disse: para onde irei? Eu só tenho lugar de felicidade se estiver junto com o meu Senhor. Que esse seja o seu coração e que você tenha um lindo dia na presença dele.